quem resolve. Vamos falar com quem pode mudar toda e qualquer situação. Porque se você não falar com quem resolve, você vai ficar falando com Beltrano, com fulano, vai ficar falando com todo mundo, menos com quem resolve. E o contar o seu problema para alguém, o espalhar a sua dor, o seu sofrimento para alguém, não vai amenizar essa dor, não vai resolver o seu tormento. Mas quando você, como diz essa canção que foi baseada numa mensagem da Bíblia, quando você entra no seu quarto e você fica a sós com Deus, você chora, você se abre, você se derrama aos pés do Senhor Jesus, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai te socorrer, Ele vai te tirar dessa situação que você está vivendo. Então, preste atenção nessa letra. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Os obreiros podem sentar também. Sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz para ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Preste atenção. A doença que mais mata nos dias atuais é justamente a mágoa, o ressentimento. A pessoa que não consegue liberar o perdão para alguém que lhe causou um mal, para alguém que lhe machucou. E porque ela não consegue liberar esse perdão, ela retém. E o reter é você prender, é você segurar. E aquilo vai virando uma angústia, vai virando uma tristeza, uma infelicidade no teu peito, que alguns diagnósticos de câncer diz que ele se originou, começou devido à mágoa. Que a pessoa vai retendo aquilo, ela vai guardando, ela vai segurando, ela vai prendendo aquele ressentimento. E a pessoa que fez mal a ela, na sua maioria, nem sabe que você está doente. A pessoa que lhe causou mal e provocou uma mágoa, um ressentimento em você, às vezes ela nem sabe que você está doente. Ela nem sabe que você está prendendo, que você está retendo essa tristeza, essa angústia,
E é bem verdade que com essa infelicidade na alma, essa infelicidade dentro, por mais que você tente prosperar, ser feliz no amor, ser feliz em outras áreas da sua vida, nada lhe satisfaz. Nada vai conseguir trazer prazer, alegria a uma pessoa que está doente na alma. Enquanto você for vencido do coração para dentro, você será vencido do coração para fora. Enquanto você for vencido pelos seus próprios pensamentos, sentimentos, você não vai conseguir vencer do coração para fora. Você não vai conseguir vencer em nenhuma outra área da sua vida. Quantas pessoas que a raiz do problema ou o porquê de nada dar certo na vida dela, em alguns casos dá certo por uma época, por um tempo, depois volta a estaca zero, ela começa e não consegue concluir, não consegue terminar, é justamente pelo reflexo da sua vida espiritual doente. A Bíblia diz que, como na água, o rosto corresponde ao rosto, ou seja, reflete, assim o coração do homem ao homem. E a grande isca do diabo, para semear a mágoa, para semear o ressentimento, para semear essa angústia, tem sido a ofensa. Você buzinou para alguém ali na rua, o sujeito te xingou, o sujeito, ele falou um palavrão, e você, na hora, ficou até irritado, angustiado na hora, porque não esperava uma reação dessa, mas você não guarda mágoa, ressentimento de alguém que você nem conhece. E o diabo não é burro. O diabo, ele vai contar com pessoas que estão ligadas à sua emoção, ao seu sentimento, para tentar lhe ferir, para tentar sugar suas forças. Aí o diabo vai usar a palavra da mãe, a ofensa da mãe para com o filho, a ofensa do filho para com a mãe, da esposa para o marido, a ofensa do marido para com a esposa, para tocar justamente na ferida que é o emocional, o sentimental. E a pessoa dizer, eu não esperava ouvir isso, nem do meu maior inimigo. Eu não esperava ouvir essa palavra, nem do meu maior inimigo. E aquilo, ela vai prendendo no coração, ela vai guardando, ela vai segurando aquilo, ela vai retendo aquele ressentimento, ou aquela mágoa, como você quiser chamar, porque alguns dizem, não, mas não é mágoa, mas é ressentimento. Ela não consegue perdoar, e sempre que ela vai conversar com essa pessoa que mora com ela, sempre volta aquele dia, ou aquela palavrinha, ou aquilo que aconteceu, para poder marcar a alma dela, para poder manchar a alma dela. Aí você diz, mas ô bispo, como que eu vou perdoar uma pessoa que não merece? Como que eu vou perdoar uma pessoa que não merece? Se ela merecesse o perdão, você conseguiria perdoar. Você não vai perdoar porque ela merece. Você vai perdoar porque você merece ser livre dessa angústia, dessa opressão. Você não vai perdoar a pessoa que lhe fez mal porque você ama essa pessoa. Você vai perdoar porque você se ama. E você tem a consciência, ou terá a consciência, que se você não perdoa, se você não consegue liberar esse perdão, você vai se fechando num mundo de escuridão, de tristeza, de depressão, de opressão, e que ninguém consegue te ajudar. Aí você vai para os remédios, Rivotril, você vai para os calmantes, você vai para psiquiatra, você vai para psicólogo, você vai para tantos lugares tentar resolver uma coisa que você está prendendo, que você está retendo, que você está segurando. Aí aqui no livro de Mateus 18, no versículo 21, diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, porque era a tradição da época. Por isso que Pedro perguntou, eu devo perdoá-lo até 7? Respondeu-lhe Jesus,
não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus, ele emenda com uma parábola. Parábola era algo que não aconteceu fisicamente, mas Jesus estava ilustrando para poder pregar a salvação. E aí ele disse assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Devia quanto? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Jesus, ele está fazendo uma analogia do que ele, o Senhor Jesus, fez por nós sem que a gente merecia ou tinha algum mérito. Porque o Senhor Jesus, ele cancelou a nossa dívida. Na cruz, ele cancelou o escrito de dívida. O Senhor Jesus, na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Nós vivemos uma vida avessa à palavra de Deus. Quantos anos que nós vivemos contrários à vontade de Deus, avessos à vontade de Deus, e mesmo assim, ele não apontou o dedo para a gente, nos acusando quando a gente chegou até ele. Jesus não apontou o dedo para a gente, quando nós nos voltamos para ele e falou assim: bem feito, você merecia gemer o que você gemeu, você mereceu sofrer o que você sofreu, até que enfim você veio. Jesus não fez isso. Ele nos recebeu e nos recebe de braços abertos, como se nós não tivéssemos nenhuma dívida, como se nós não tivéssemos feito nada de errado, todos os anos que vivemos até então. E aqui, ele diz que esse rapaz devia 10.000 talentos. Um talento equivale aproximadamente a $1.600. Um talento. Um dia de trabalho é um denário, não é um talento. Um talento equivale a aproximadamente a $1.600. Vezes 10.000 talentos, então eram 16 milhões de dólares. E vezes 4, que é o dólar mais ou menos, 64 milhões de reais ele devia. E a dívida foi perdoada. Ele devia, em média, 64 milhões de reais. E quando ele se arrepende, quando ele se curva, quando ele diz: tem paciência, tem misericórdia, tem compaixão, o patrão diz: está perdoada a sua dívida, pode ir, não precisa pagar nada não, está tranquilo. E quando ele sai dali, a Bíblia diz assim: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Considerando que um denário, um dia de trabalho, vamos colocar em média, R$200. Um dia de trabalho, R$200. 100 dias de trabalho daria 20 mil reais. Ele devia 64 milhões e foi perdoado. O amigo dele, que devia para ele 20 mil reais, 100 dias de trabalho, diz assim: e um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava,
sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Que coisa, hein? Ele foi perdoado de uma dívida de 60 milhões. E ele não conseguiu perdoar uma dívida de 20 mil reais. Ele recebeu um perdão de uma dívida incalculável. Mas ele não conseguiu fazer a mesma coisa que ele recebeu com o seu conservo. Se você pegar 64 milhões e dividir por 200 reais, que é um dia de trabalho, você vai chegar a um número de 320 mil dias. Ele devia 320 mil dias, foi perdoado. E o conservo dele, que devia 100 dias, ele não perdoou. Sufocou, jogou na prisão, até que ele pagasse. E 320 mil dias dividido por 365 dias no ano, dá 800 e tantos anos que ele foi perdoado. Mas ele não conseguiu liberar perdão. Ele não conseguiu fazer com o seu conservo o que fizeram com ele. E aí, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí Jesus conclui dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Jesus não está falando aqui de perdão de dívida financeira, monetária. Se você deve a alguém, você vai lutar e vai pagar esse alguém. Se alguém lhe deve, você vai buscar os seus direitos e vai receber. Mas Jesus está falando de você, de nós praticarmos o perdão que nos salva. Quando eu perdoo, eu não estou fazendo um bem a quem me fez mal, eu estou fazendo um bem a mim mesmo. Eu estou fazendo um bem para a minha própria vida, porque esse rapaz que não perdoou, ele foi para a prisão depois. Ele ficou preso. Só porque ele não praticou o perdão. Então, a pessoa que não consegue perdoar, ela se aprisiona num mundo de escuridão. E o principal, se ela não liberar esse perdão, se ela não se perdoar, se ela não conseguir perdoar, e ela morrer desse jeito, ela perde a salvação. Ela vai para o inferno. Mas isso, eu quero que você use a sua capacidade de raciocínio. Porque uma pessoa que guarda ressentimento, raiva, mágoa, ela está mal dentro, tudo na vida dela, em todas as áreas também vai mal. Resolveu dentro, você vai conseguir resolver tudo do lado de fora. Você vê que as pessoas, elas vivem hoje uma falsa alegria. Elas não são o que elas postam nas redes sociais. Ela pode postar rindo, mas por dentro ela está gemendo, ela está chorando, ela está sofrendo, ela está padecendo. Porque espiritualmente ela se encontra doente. Aí você vê a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, gemeu, padeceu, foi para a cisterna, foi para a prisão. Tá bom, depois ele se torna governador do Egito. E quando ele encontra com seus irmãos, está escrito em Gênesis 45, versículo 1 e 2, então José, não se podendo conter diante de
todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. José, ele disse assim: sai todo mundo da sala, que eu vou ficar só com esses rapazes aqui. Ficou só ele e os irmãos, porque ele não queria que ninguém visse o que estava acontecendo ali naquele momento. E nesse momento que ficou só ele e os irmãos, a Bíblia diz que o choro, que ele não conseguia mais conter, que ele não conseguia mais prender, aquela angústia, a falta de liberar o perdão, porque faltava ele liberar esse perdão, ele não conseguia mais segurar. O choro foi tão alto, mas tão alto, que as pessoas que saíram da sala ouviram e espalharam a notícia para todo o Egito. Disseram: olha, Faraó, o José, ele está em prantos lá dentro. A angústia, o choro, aquilo que ele vinha aprendendo, aquilo que ele vinha segurando, quando ele soltou aquilo, falou para os irmãos: eu sou José, o sonho que eu contei uma vez para vocês se realizou, se concretizou. Ele se libertou daquilo que aprisionava a alma dele. Em seguida ele diz, primeira pergunta ele fala: e o meu pai está vivo? Em outras palavras, passou, acabou. O que vocês fizeram, deixaram de fazer, eu perdoo. Eu perdoo. Está perdoado e ponto. Está perdoado e ponto final. Passa uma borracha nisso. Quando você faz isso, você se liberta. Nós temos que entender que a nossa salvação é mais importante do que tudo. Tudo. E o que o diabo puder fazer para roubar essa salvação da gente, ele vai tentar. Por isso essa canção, tem coisas que você tem que se fechar no quarto. Só você e Deus. Só você e Ele. Tem coisas que não adianta reclamar para um, reclamar para outro, falar de um, falar de outro. Tem coisas que é você e Deus. E chegar para alguém que lhe fez mal e falar: eu te perdoo. Ainda que essa pessoa não queira te perdoar, mas você perdoa. Eu perdoo não é porque eu te amo, não. É porque eu me amo primeiro. Eu perdoo não é porque você merece. É porque eu mereço ser livre dessa escravidão. Mas, ô bispo, e se alguém me fizer mal? Você pode me fazer mal, mas você não pode me transformar em quem você é. Você pode me fazer mal, mas você não vai me transformar em quem você é. Porque o diabo usa uma pessoa para me fazer mal, para tentar me transformar no que aquela pessoa é, para que eu possa pagar com a mesma moeda. E o Senhor Jesus nos salvou. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar as nossas dívidas, para cancelar as nossas dívidas, para nos limpar de tudo que fizemos de errado. Então você hoje, nesse momento, se curvando diante de Jesus, fazendo como esse rapaz fez, pedindo a Ele: me perdoa. Eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e eu os abandono. Jesus na hora vai dizer para você: pode ir. Estão perdoados os teus pecados. Vai e não peques mais. Passe a ter uma vida limpa com Deus. Passe a ter uma vida ilibada com Deus. Passe a ter a força e o poder de Deus dentro do teu peito. Forte dentro, forte do lado de fora. Fraco dentro, fraco do lado de fora. Jesus cancelou a nossa dívida. Ele nos perdoou. Perdoa também o teu irmão. Perdoa também quem te fez mal. E seja livre para vencer. Amém? Fique em pé, por favor.
a ausência do perdão não mata aquele que não o recebe, mata aquele que retém. É essa a frase: a ausência de perdão não mata quem não o recebe, mas mata quem o retém. Se você retém o perdão, você morre, você fica doente. E a pessoa que retém, que não consegue perdoar, ela está tão mal, tão para baixo, ela está tão sofrida, que a pessoa que fez mal a ela nem sabe que ela está doente. Está vivendo a vida. E ela está morrendo a conta-gotas. Ela está morrendo em doses homeopáticas. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. E se você olha para mim, por favor. Se você precisava liberar perdão, você vai falar agora: eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo o fulano, o beltrano. Eu perdoo. Porque assim como você perdoa, você também precisa de perdão. Ou Jesus não precisa mais nos perdoar? Nós erramos, falhamos. Ou somos perfeitos? Todo dia nós precisamos de perdão. Todo dia nós precisamos perdoar. Então, quando você falar eu perdoo, mas do fundo da alma, como a Bíblia diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, se você perdoar, do mais íntimo do seu coração, o Espírito Santo vai conseguir entrar em você. O Espírito Santo vai conseguir se apossar do teu ser. Amém? Feche os olhos. Faça do seu lugar agora o teu quarto, o teu santuário com Deus, onde você vai ficar a sós com o Senhor Jesus. Esqueça quem está do teu lado, esqueça quem está aí próximo, mas imagine como se estivesse agora só você e o Senhor Jesus, mais ninguém. E você vinha retendo, você vinha segurando, prendendo um sentimento que estava te matando, que estava acabando com você. Mas agora você vai confessar as suas fraquezas, o seu pecado. Você vai perdoar e também vai receber perdão do Senhor Jesus. Você vai confessar as suas falhas, vai confessar as suas fraquezas. Você já não estava sendo quem você foi um dia. Você já não estava tendo bons olhos com as coisas de Deus. Você já não estava tendo pureza com as coisas de Deus. Você já não conseguia nem ser fiel a Deus. Porque o coração estava manchado, a alma estava doente. Você estava enfermo na alma, com uma amargura na alma. Mas agora confessa os seus erros, confessa as suas falhas. Fala para Jesus agora aquilo que você não podia falar com ninguém. Conta para o Senhor Jesus aquilo que você não podia contar para ninguém. Fala: meu Deus, eu me derramo aos teus pés. Eu quero que o Senhor venha me perdoar, porque eu vejo erro nas pessoas e não consigo ver os meus erros. Eu vejo falhas nas pessoas, mas eu não consigo ver as minhas falhas. Eu vejo as pessoas falhando, errando, mas eu não consigo enxergar quando eu erro. Eu não consigo enxergar quando eu estou errando. Então venha me ajudar, venha me socorrer. Nós precisamos da tua misericórdia.
Aliás, se não fosse a tua misericórdia, nós estaríamos perdidos. Vem, meu Senhor Jesus, e nos perdoa agora. Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito. de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas Vejo erro nas pessoas e não olho meus e defeitos. não olho os meus defeitos. Justifico-me com o bem. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu No reconheço. final eu reconheço. Quando eu erro outra Quando vez, eu erro outra vez. estou sempre Estou declarando: sempre declarando. quero ser como criança. Quero ser como criança, com o coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu Pai, jeito perdoa o meu jeito de achar que sou de perfeito. achar que sou perfeito. Sou tão falho pecador, detalhado de defeito. Você se liberta agora dessas algemas do mal. E a presença do Senhor Jesus, ela vem sobre a sua vida agora, como se fosse uma brisa que refrigera a alma, um gozo, uma alegria, uma força se aposta do teu ser. É o Espírito Santo dizendo: eu sou contigo, não temas. É o Espírito Santo dizendo: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Receba a presença de Deus, receba a paz, receba a alegria da salvação, receba a força que vem de Deus, porque você não conseguia liberar perdão, você já nem sentia a presença de Deus, você já nem tinha mais intimidade com Deus, mas nesse momento Ele te lava, Ele te limpa, Ele te purifica. Nesse momento, o Espírito Santo, Ele desce sobre você. Receba a paz, receba a alegria da salvação, receba a força que vem do alto, receba a força de Deus. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, perdoa-nos e nos ajude a perdoar. Lava-nos, purifica-nos, e que a tua presença, que o teu Espírito, que a tua imagem seja refletida em nós, e quem olhar para nós verá a tua imagem. Quem olhar para a gente verá o teu Espírito. Escreva o nosso nome no livro da vida. Que haja salvação nessa casa. Que essa pessoa esteja. Você vai chamá-lo para ele assumir o controle da sua vida. Você vai chamar o Senhor Jesus para ele assumir o primeiro lugar na sua vida. Você vai fazer um voto dizendo para o Senhor Jesus que você não vai mais entregar a Ele o que restou, a sobra, mas você vai dar a Ele 100% da sua fé, da sua confiança, da sua obediência, da sua fidelidade. Faz um voto com Deus de jamais desistir, mesmo sabendo que lutas virão, mesmo sabendo que ofensas já virão, mas você jamais vai desistir da fé, você jamais vai desistir do reino de Deus, você jamais vai desistir do Senhor Jesus, mesmo sabendo que lutas virão, mas você vai guardar a sua fé, você vai guardar o seu coração, você vai estreitar o seu relacionamento com Deus dia após dia, você vai manter a sua fé acesa, orando, jejuando, vindo à igreja, sendo fiel a Deus em tudo. E nesse momento você recebe paz, você recebe alegria. Nesse momento você recebe o abraço do Senhor Jesus. Então faz uma declaração de amor. Pense em cada palavra que você vai falar com Ele agora. Não fique frio nesse momento.
Mas fala para Ele o quanto você o quer, o quanto você o ama, o quanto você o adora. Fala: meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu tesouro, a minha rocha, a minha riqueza, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Eu quero, meu Deus, refletir a tua imagem, eu quero refletir a tua luz, eu quero seguir os teus passos, eu quero seguir a tua direção, a tua orientação em tudo, meu Deus. Eu quero ser motivo de satisfação ao Senhor. Vem, ó Espírito Santo, estabeleça o teu trono em nós, faça morada em nós, derrama o teu Espírito sobre essas pessoas, fazendo tudo novo, tudo diferente, meu Senhor Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, Com o coração cansado, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. numa correria dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer, foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Levante as mãos. Palavras, o teu sabor, construir em minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu Coisas necessito, que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. quero voltar, batendo palmas com fé, Quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. amém, amém. Você perdoou, falou que você perdoa? Hã? Se eu te fiz algum mal, se de repente falei alguma palavra dura, que te magoou, que te chateou, você me perdoa? Hã? Eu peço perdão. E também perdoo aqui publicamente quem me fez mal. Perdoo, sem nenhum ressentimento. Até porque não quero ficar aprisionado. É ou não é? Porque nós, que somos o sal da terra, nós temos que levar vida, sabor, onde a gente chega. Se você tiver essa consciência de que Jesus te perdoou, cancelou a dívida,
Você não vai guardar mágoa de ninguém. E você sabe que quando esse alguém é usado, quando esse alguém trabalha para te ofender, te machucar, não é ele, a pessoa, o fulano, o beltrano, mas é o próprio diabo trabalhando e usando ele para te ferir. E ele precisa de perdão tanto quanto você. Ele precisa de Deus tanto quanto você, tanto quanto a gente. Amém? Pega aí a sua melhor oferta. Ninguém é obrigado a dar nada, é obrigado?